Graça e paz, povo de Deus, muito bom ter você aqui conosco. Bem-vindo ao canal do pastor Josué Rossi. Eu sou o pastor auxiliar da Igreja Evangélica Pentecostal Cristo Solução, no Porto da Madama, em São Gonçalo. Meu pai, ele é o pastor presidente da nossa congregação, o pastor Paulo Joaquim. E eu estou muito feliz por ter você aqui conosco nesse vídeo, né? O Senhor Jesus quer falar com você através desse vídeo, através da sua palavra, Ele quer comunicar a você através do Espírito Santo, através da sua palavra, palavras de sabedoria. E como diz o tema do vídeo que você acabou de ler agora aí, somente assim você será sábio. Então vamos ao texto? O texto base que eu vou usar para falar com você é o livro de Jó, capítulo 28. Vamos ler? Versículo 28 até o último versículo, que é o versículo 28 também. Amém? Vamos lá? Na verdade, há veios de onde se extrai a prata. Versículo 1, né? Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro se tira da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que junto dele habita, de maneira que não se pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda ignora a ave de rapina e não vira os olhos da gralha. Nunca pisaram filho de animais altivos, e nem um feroz leão passou por ela. Ele estende sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Versículo 12. Mas aonde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o seu valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, e nem se pesará prata em câmbio dela. Com ela não se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Ela faz esquecer o coral e as pérolas. Com ela não se pode comparar o ouro, o cristal, e nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se igualará com o topázio da Etiópia, e nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou as medidas das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para a relâmpago dos trovões, então a viu, a manifestou, estabeleceu ela e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então veja, Deus revelou para você aqui, através do capítulo 28 de Jó, aonde se encontra a sabedoria. A sabedoria aqui, ela ainda não era conhecida a sabedoria. Ela veio ser conhecida através do rei Salomão, que foi o filho de Davi. Foi conhecida através de Salomão, porque Salomão a manifestou no capítulo 8 de Provérbios, ali no versículo 20, ele diz que o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo fui gerada, antes ainda de haver fonte carregada de águas. Veja, Salomão revelou a sabedoria ali, no capítulo 8, né? Do capítulo 1 até o capítulo 31 de Provérbios, ainda que tenha os dois últimos capítulos dedicados a Agur e também a Lemuel, mas vemos que a sabedoria ela foi manifestada ali no capítulo 8, Salomão a manifestou ela. Mas aqui no livro de Jó, Salomão não era nascido e a sabedoria não se sabia, não se conhecia. E também não se acha na terra dos viventes, né? Nós vemos que no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 11, Deus relata por intermédio da boca de Jó que o homem faz obras magníficas. Ele consegue esquadrinhar o abismo, ele consegue ir nas profundezas, já achar pedras preciosas, ele consegue transbordar ribeiro, ele consegue tapar as águas. O homem consegue fazer isso. O homem, ele consegue fazer grandes obras, como você vê nos dias de hoje, o avanço da tecnologia e obras magníficas, como a SpaceX, né? Você vê o Elon Musk aí mandando um foguete para a Lua, tentando inovar, tentando ser avanço em tecnologia, carros elétricos. E a pessoa que não tem o conhecimento da suprema sabedoria de Deus,
Deus chama essa pessoa de simples. O simples olha, né, para tudo que está acontecendo à sua volta, esses homens em posição de destaque no nosso século, até nos séculos passados, né? O homem ele fica admirado, o simples fica admirado. O simples, ele acha assim, nossa, como esse homem é sábio, nossa, como esse advogado é sábio, nossa, como esse médico é sábio. Na verdade, o médico, o advogado, o que ele tem apenas é conhecimento sobre esses assuntos de terra, conhecimento de ciência, de direito, constituição, leis dos homens, né? A sabedoria que é deste mundo, mas não da suprema sabedoria. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 20, Deus diz sobre a suprema sabedoria. Existem sabedorias, mas Deus está falando da suprema, aquela que Salomão conseguiu ter, aquela que Salomão só conseguiu encontrar depois que, como diz no livro de 1 Reis, né, capítulo 3, diz lá que Salomão amou ao Senhor. Só depois que Salomão começou a temer a Deus, como diz no livro de Jó, no versículo 27 e 28, né? Mas no versículo 28 diz, no capítulo 28 e versículo 28 diz que o temor do Senhor é a sabedoria. E o que é o temor? Salmos capítulo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Se você for ver a definição de temor, no Google ou em qualquer dicionário, está escrito lá, falta de tranquilidade, assediado pelo selvagem, susto, medo, profunda obediência e respeito. Olha, você tem que estar nesse estado de espírito para Deus, né? Não vivendo a vida como lá vão ter, de qualquer forma. Deixar a Bíblia em cima do painel do carro, pegando um sol aberto no Salmo 91, achando que aquilo dali vai te proteger, quando na verdade a Bíblia era para estar dentro do teu coração. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. É lá dentro que tem que estar. É dentro de você. Por isso está escrito no livro de Provérbios, capítulo 7. Esconde dentro de ti meus mandamentos. Guarda, filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti meus mandamentos. Aí tem que estar. Não é em cima do painel do seu carro, não é em cima do rack da tua casa, em cima do armário de cozinha, pegando poeira e ninguém lê. Por isso que ele fala no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Está escrito lá, filho, dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos, observe meus caminhos. É ali que você tem que estar. A palavra está aqui. Aqui. Dentro de você, guardando a palavra de Deus, temendo a Deus, andando nos estatutos e nos mandamentos do Senhor, como Jó também andava e se desviava do mal, que você tem que fazer isso. Se desviar do mal, aí sim você está tendo o princípio da ciência, a instrução do entendimento, o princípio da ciência. Provérbios capítulo 1, versículo 7, o princípio da ciência, né? Mas os loucos desprezam a sabedoria e instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Então vemos, quando você começa a temer a Deus e andar nos seus caminhos, aí você está começando a ter a instrução do entendimento, a instrução, o princípio. E quanto mais você vai andando, mais você vai meditando na palavra de Deus, mais você vai meditando na palavra de Deus, mais você vai buscando a Deus. Olha, Davi falou em Salmos, na sua oração, Salmos 27, versículo 4, ele diz que na casa de Deus, ele aprende no seu templo. É na casa de Deus, é ouvindo a Deus, é adorando a Ele e ouvindo a sua palavra, servindo ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Dessa forma, você será sábio. Então aqui Deus está revelando para você, somente assim você será sábio. Então se você quer ser sábio, esse vídeo é para você, você não parou aqui à toa. Esse vídeo parou aqui porque você precisa ouvir essa palavra. Deus quer dar resposta para você. Você está aí procurando sabedoria. Poxa, eu quero ser um homem mais inteligente, quero ser uma mulher mais sábia, pois a mulher sábia edifica a sua casa e toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. Provérbios capítulo 14. Então está aqui a resposta. Medite na palavra de Deus. Medite. Eu tenho muita coisa para dizer para você, só que esse vídeo vai ficar muito longo. E cada dia eu vou estar postando novos vídeos, novos temas. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar o comentário aqui, ó. Pastor, eu queria saber sobre isso. Pastor, eu queria saber sobre aquilo. E aí eu vou estar gravando um próximo vídeo de acordo com os comentários que você vai colocando aqui.
E somente assim, meu irmão, minha irmã, você será sábio. Veja, no livro de... Vou encerrar com 2 versículos. No livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7, Deus fala o seguinte, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Veja, a lei do Senhor é perfeita, ela vai refrigerar você, ela vai te tranquilizar, ela vai te lavar, ela vai trazer para você refrigério. A própria palavra fala refrigério, tranquilidade. E diz mais, o testemunho. O que é testemunho? As obras do Senhor. Você só encontra na Bíblia. O testemunho do Senhor é fiel. E quanto mais você lê sobre Deus, dá sabedoria ao simples. Você pode pesquisar lá. E somente assim você será sábio. Somente assim você terá a verdadeira sabedoria, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 2, no versículo 6. Somente assim você terá a verdadeira sabedoria. O supremo saber, o supremo conhecimento, você terá seu sentido exercitado, como Salomão teve, em um momento de grande tribulação ali, pressão, em um momento de que veio aquelas 2 mulheres ali, dizendo que esse é meu filho, não, esse não é filho dela, esse é meu filho, e ninguém sabia como distinguir aquilo, e no livro de Hebreus fala que em razão do costume da palavra de Deus, você terá o seu sentido exercitado para discernir o bem e o mal, Hebreus capítulo 5, né? E aí você vai estar lá cheio de alimento sólido para os aperfeiçoados. E aí Salomão estava naquela situação ali como um rei, como um juiz para julgar aquela causa e trazer equidade notória a todo mundo ali da sua nação. E a palavra de Deus diz que Salomão, cheio do Espírito Santo, como diz Eliú, filho de Baraquiel, porque a inspiração do Deus Todo-Poderoso faz ser sábio. O que acontece? Salomão disse, pegue uma espada, corte essa criança no meio e dá uma parte para uma parte para outra. E a mãe verdadeira falou, não, dê para ela, porque eu prefiro ver meu filho nos braços de outra mulher do que eu ver meu filho morto. Então veja, né? E naquele momento ali Salomão entendeu quem era a verdadeira mãe, enquanto a outra mãe ficou quieta. É sobre isso, você terá sabedoria, você medita na palavra de Deus e você vai saber como entrar e sair, como lidar com diversas situações da sua vida, né? Você não vai ficar fraco no dia da sua angústia, pois como diz no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então você sabe que você precisa estar firme, você vai andar com confiança no seu caminho, porque meu irmão e minha irmã, não perca seu tempo com nenhuma outra coisa na sua vida, mas ganhe seu tempo ouvindo a Deus, fazendo como Maria, escolhendo a melhor parte. Aonde você acha a sabedoria? O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 28, mas disse ao homem, não era o que Jó fazia? E qual foi o resultado? Ainda que passou por tribulação, Jó ficou firme. E o que Deus deu na vida de Jó foi o quê? 2 vezes mais do que antes possuía. Ele já era rico, mais rico do que todos os filhos do Oriente. E depois ficou mais rico ainda. Veja, e de fato é o que a sabedoria te dá. Longevidade de vida, riquezas e honras, delícias e paz. Não é o que todo homem quer? E Deus já sabendo disso quer dar isso ao homem. Mas você só vai encontrar isso na sabedoria. Para encerrar, Provérbios capítulo 2, versículo 6. Olha o que Deus diz lá. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os caminhos de seriedade. É Deus que dá sabedoria ao homem. Como disse Eliú, filho de Baraquiel, no capítulo 32 de Jó, a inspiração do Deus Todo-Poderoso faz ser sábio. É Deus que faz isso. Quanto mais você busca a Deus, faz como Tiago, o apóstolo Tiago falou, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você mais busca a Deus, Deus vai te dando sabedoria. Está aqui a resposta. Somente assim você será sábio. Você ouvindo a palavra de Deus, temendo a Deus, se desviando do mal, andando nos estatutos, nos caminhos do Senhor, e aí você vai receber cada vez mais, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou. Se você tiver alguma dúvida e quiser que essa sua dúvida seja esclarecida através de uma mensagem, de um vídeo, deixa aqui embaixo também, compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você gosta, com quem você acha que precisa ouvir essa palavra, e assim o Senhor vai fluir cada vez mais de uma forma forte e poderosa.
pois a palavra de Deus ela não está solta, não está presa, ela está solta, e ela precisa, e ela está aí. O alvo dela são os corações, as almas deste mundo. Deus abençoe a sua vida com as bênçãos de Abraão. Obrigado por ter ficado até aqui o final desse vídeo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, se Deus assim permitir.